Finalmente chegou o fim do ano e com ele aqueles vídeos de melhores livros do ano também. Pensando nisso, eu resolvi trazer para vocês hoje quais foram os 10 melhores livros que eu li durante esse ano. Primeiro, eu gostaria de iniciar dizendo para vocês que os livros não estão em ordem assim de favorito, tipo do 10º ao primeiro lugar. Até porque eu não tenho nem condição de colocar esses livros em uma ordem, né? Porque para mim todos eles realmente estão no top 1 de favoritos do ano. Mas vamos lá. Inicialmente eu quero iniciar com o Diário de Nisha, né? Essa edição lindíssima da Darkside. Eu sei que eu falei muito de Darkside nesses últimos tempos, mas eles merecem, né? Eles capricham na edição, fazem realmente uma edição que o leitor fica realmente impressionado, né? E o Diário de Nisha vai contar a história de Nisha, né? Durante o período em que a Índia se torna independente da Inglaterra, ali no ano de 1947. Então, várias religiões que conviviam muito bem durante esse período acabam entrando em conflito porque a Índia ela vai ter que ser dividida em duas, né? A Índia e o Paquistão. O Diário de Miriam Ravik. E aqui a gente vai conhecer a história dessa garotinha, a Miriam, dos 6 anos aos 13 anos de idade, contando o dia a dia dela durante um período conturbadíssimo, né, da guerra na Síria, que matou muitas pessoas e deixou mais de 500 mil de pessoas refugiadas dentro do seu próprio país. Isso não é nada fácil. Inclusive já tem resenha dele, vou deixar aqui linkado nos cards para que vocês possam conferir. A morte de Ivan Illich vai falar sobre a vida dele, né, do Ivan Illich, e principalmente o quanto que ele percebe que a vida dele é medíocre, principalmente quando ele percebe que ele está ali chegando no fim da vida, né, perto da própria morte, e ele percebe que embora ele seja rico e tenha muito dinheiro, isso não é o mais importante. Então, assim, traz várias reflexões, é um livro muito impactante. Outro livro muito impactante também, clássico, é A Metamorfose de Franz Kafka. Esse livro, na verdade, ele já começa com um impacto muito grande, porque o personagem principal, Gregor Samsa, ele acorda simplesmente metamorfoseado, né, transformado em um inseto, e como ele era o único da família que trabalhava para sustentá-la, depois disso tudo ele não vai poder mais trabalhar. Então quem vai sustentar a família, né? Como que a família, a sociedade lida com isso? Isso traz, na verdade, uma metáfora para tantas coisas que quando você lê, você fica refletindo e fica, meu Deus, que livro é esse? Um outro livro que eu também falei muito, inclusive já tem resenha aqui, que é o livro do Marcos Rossi, O que é impossível para você? Marcos Rossi, ele nasceu com a síndrome raríssima, que é a síndrome de Hurt, e essa síndrome fez com que ele nascesse, assim como na capa, né, sem braço, sem perna. E mesmo com essas limitações que ele tem, ele não deixa de fazer todas as coisas que ele faz atualmente. Confira a resenha que eu vou deixar aqui nos cards para que vocês entendam melhor. Indo mais para essa questão de Segunda Guerra Mundial, que entrou nos meus livros favoritos do ano, foi Depois de Auschwitz. Depois de Auschwitz é um livro que eu não indico para todo mundo, porque precisa ter um certo estômago para ler esse livro. No início é um livro levinho, porque a gente conhece Eva, conhece a história dela e tudo mais, mas depois quando ela começa a contar sobre o campo de concentração, ele começa a ganhar um peso maior, uma carga maior, né, por contar sobre isso. Então é um livro que você lê com a garganta, sabe, embargada, de tão difícil e pesado e necessário, na verdade, que esse livro é. E depois disso, né, na metade do livro que ela fala sobre o campo de concentração, começa a ficar melhor, né, porque ela sobreviveu, então ela conta pra gente como que é sobreviver a Auschwitz e como que é a vida depois de Auschwitz, principalmente, né, que é o título desse livro. Vale super a pena a leitura. Um outro livro clássico que é Anne de Green Gables, da Lucy Maud Montgomery. E esse livro, gente, é fantástico. Anne é uma garota sonhadora e que, na verdade, a imaginação dela salvou ela em muitos momentos, né? É um livro que faz a gente realmente entrar nesse momento. Sabe, esses livros que lembram a primavera, que lembram o verão, pelo menos eu lembro, né? Não sei se todo mundo concorda com isso. E eu acho essa capa, gente, fantástica, né? Eu pretendo comprar o restante da coleção e continuar lendo esse livro, porque realmente eles
são incríveis. E para tirar de uma ressaca literária, eu imagino que esse tipo de livro é ideal. Um outro livro que também entrou para essa lista de favoritos, e que eu até falei, né, nos livros favoritos da vida, que tem também, vou deixar aqui nos cards, é O Sol é para Todos, da Harper Lee. E, na verdade, esse livro ele vai se passar no sul do Alabama, nos Estados Unidos, e vai falar sobre o preconceito, vai falar sobre a nossa dificuldade de lidar com o diferente e sobre tantas outras críticas, né, que a Scout, que é a garotinha que escreve esse livro, tem. Para começar, quando ela vai na escola, né, ela já sabe ler. E a professora dela diz que ela não pode saber ler porque ela vai aprender ali na escola. E ela fica, tá, mas por que eu tenho que fingir que eu não sei ler? Então eu não quero mais ir na escola, sabe? Tipo isso. Aí ela fica com aquela crise, né, criticando o ensino. E já começa daí, né, a negócio todo. É uma menina muito inteligente e vale super a pena. Agora, 2 livros, que é, na verdade, uma duologia, esses 2, que também já tem resenha aqui no canal, entrou para os livros de favoritos da vida, que primeiro, na verdade, é esse, né? A Guerra que Salvou a Minha Vida, e depois vem A Guerra que Me Ensinou a Viver, que contam a história da Ada durante o período da Segunda Guerra Mundial. A Ada é uma garotinha que é deficiente, ela nasceu com o pé ao contrário, e infelizmente a mãe dela tem, como é que eu posso dizer, a mãe dela não aceita ela como pessoa com deficiência, né? Não quer que ela saia na rua, tem realmente vergonha dela, né? Rejeita ela como a pessoa que ela é. Assistam o vídeo de resenha que eu vou deixar nos cards para vocês entenderem melhor essa história. Esses foram os 10 melhores livros que eu li durante esse ano de 2020. Confira o vídeo de retrospectiva literária de 2020 para que vocês possam conhecer todos os livros que eu li durante esse ano de 2020, né? Um ano tão atípico de pandemia e tudo mais. E se você gostou de algum desses livros e quer adquirir um para você, saiba que comprando pelo link que eu deixo aqui no box de descrição da Amazon, você me ajuda muito a continuar com esse projeto. Beijos e até o próximo vídeo.